hello everyone, how's going? So let's start our English class. The last one we're gonna have something to do, then we're gonna come to our review for the test, ok? Então essa é a nossa última aula de hoje e depois disso a gente tem a nossa revisão, tá? Meus queridos, quero lembrar vocês que muitas vezes a gente pensa, poxa, será que Deus está de olho em tudo isso que está acontecendo? Muitas vezes, em cada situação que a gente tem, a gente acaba repensando, né? Qual que é realmente o propósito de Deus com tudo isso? Será que Ele se preocupa? Será que Ele cuida da gente da mesma forma em meio ao caos que nós estamos vivendo, vamos dizer assim? E eu quero deixar para você hoje o princípio de soberania. Tenha certeza de que Deus está contigo, tenha certeza de que Deus está cuidando de você e que Ele está nos protegendo de tudo isso. Pode ter certeza que Deus está conosco, certo? Então vamos lá. Lesson 3, ok? A gente vai começar a correção daquilo que eu pedi de exercícios para vocês. Vamos começar ali no Lesson 3, ok? E eu vou estar corrigindo. Então, before reading, have you had the Kyoto Protocol and the Copenhagen Climate Change Conference? How successful were they to the practical involvement? In your opinion, why it's so difficult to reach an agreement? All the highlights and leading sentence below are related to global warming. Match each headline to the picture. Então, a gente tem que parar e pensar um pouquinho, poxa, será que é tão difícil assim cuidar do nosso planeta? Por que é tão difícil, né? What's the problem? What's the problem with people? What's the problem with, separating your garbage? Então, ali daí vem várias informações e é para relacionar com cada uma das figuras, ok? Então, vamos lá. A letra A. Qual é a figura? A figura é a figura da mulher ali, ok? Essa é a que relata com a letra A. A letra B vai ser a figura da floresta ali sendo devastada, ok? Letra C, the turtles going to the ocean, ok? Essa é a letra C. Letra D vai ser o rio ali com as montanhas e letra E vai ser o rapaz ali, ok? Essas são as respostas. E aí veio o texto que eu pedi para vocês lerem, fazerem um resuminho lá para a teacher essa semana. E nós passamos para a página 76, corrigindo esse exercício. While reading. O texto traz à tona a discussão sobre o aquecimento do planeta Terra. Richard Muller é citado no texto por quê? Por que o Richard Muller é citado no texto? Gente, esse é o típico tipo de pergunta que a gente vê no vestibular, tá? É aquela pergunta assim que vem aleatória, que você tem que ter interpretado o texto para você ter conhecimento e para você conseguir responder, ok? Qual que é a resposta ali? Ele acreditava que as mudanças climáticas e o aquecimento da Terra não eram causadas pelo homem. Ele pensava que o aquecimento da Terra, bem como as mudanças climáticas, eram efeitos das emissões de gases. C. Ele não mudou de ideia quanto ao aquecimento da Terra e nem quanto às pesquisas realizadas pelo grupo de cientistas ao qual faz parte. D. Ele descobriu que a Terra havia aumentado a temperatura em 1,5 graus Celsius antes de 1956, quando começaram as pesquisas. E ele já suspeitava que o aquecimento da Terra se devesse às tempestades solares e atividades vulcânicas. Letra A. Ele acreditava que as mudanças climáticas e o aquecimento da Terra não eram causadas pelo homem, ok? Vamos lá. No primeiro bloco do texto, há a expressão reverse course, que no contexto significa, letra A, deixou de lado. Letra B, trocou de time. Letra C, planejou um curso. Letra D, mudou de ideia. Ou letra E, reverteu o caminho. Olha só, gente. A tradução literal de reverse course é
converter o caminho, mas, todavia, porém, contudo, no sentido ali do texto mudou de ideia, ok? Prestem atenção nisso porque também, como eu falo, questão de vestibular nesse sentido. No contexto, que contexto ela significa, ok? O pronome it, em it a dead that it's finding does not really on climate modes refers a solar activity, Richard Muller interview, the bakery team's analyst, global warming, or the UN Intergovernmental Planner Climate Change, the bakery team's analyst, ok? A palavra negligibly in the contribution of solar activity to warming is negligibly significa em português poderoso, insignificante, perigoso, importante ou imensurável. Significa insignificante. Negligibly or negibly, ok? Negibly é insignificante. A conclusão das ideias apontadas no texto é que, letra A, o aquecimento global, o aquecimento da Terra é devido às atividades humanas como a emissão de gases. Letra B, a emissão de gases que provocam o efeito estufa não influi muito no aquecimento da Terra. Letra C, o aumento da temperatura da Terra hoje é insignificante se comparado a 100 anos. Letra D, não há evidência de que o aumento da temperatura da Terra seja causado pelo homem. Ou letra E, as temperaturas dos oceanos são a causa principal do aumento da temperatura da Terra. Letra A, o aquecimento da Terra é devido às atividades humanas, como a emissão de gases, ok? Vamos lá. Lesson 4, Writing Connection. Article. Study the article you read on page 75. Then, do the matching activities below related to the characteristics of the good article. Gente, agora a gente vai fazer as atividades, tá? Se você não fez, você dá uma acelerada aí e faz para você só corrigir com a teacher, tá bom? Então, vamos lá. Catch all through providing titles. Vai ser the title should include interesting to read the whole content, ok? Então ele tá dando ali como que a gente tem que fazer um texto, tá? Como que a gente começa? Originally, the main content should be originally. Precedes simple and easy to understand. Again, the title should be patterned to the content, ok? Então tem que ter a ver com o título, tá? Letra C, informative. However, a precise and understandable article will not do alone. People usually look for information. So, make sure that your article is informative enough to interest the readers. Então, tenha certeza que o teu artigo é interessante o suficiente, ok? Letra D, readably. Make sure that your article is well structured, then main content should be present in a logical manner. You can also use reading and subreading to make your content more interesting and well arranged. Gente, então aqui são dicas que eles estão dando para como vocês fazerem um bom texto, como que vocês produzem, o que vocês colocam primeiro e tudo mais. Então, primeira coisa que eu falo para fazer um texto, título, última coisa. O teu título, ele tem que ter a ver com o que você escreveu. Você não pode dar um título e escrever uma coisa nada a ver, ok? Então, última coisa é o título. Segunda coisa, a originalidade daquilo que você vai escrever. Não adianta você escrever uma coisa que alguém já leu, repetir um artigo, repetir uma ideia. Não, você precisa ser original nos seus pensamentos, na sua criatividade.
A letra C, informativo. As informações que vocês vão colocar dentro do texto, elas precisam ser verdadeiras. Você não pode tirar essa informação da barriga. Você tem que tirar essa informação de um lugar da onde seja confiável, ok? Então, prestem atenção quanto a isso. A letra D lá, readably. Não adianta você escrever uma coisa que as pessoas vão ler, mas o que você quis dizer com isso mesmo? Precisa ser, a palavra ali quer dizer lido, precisa ser leável, vamos dizer assim, precisa ser hábil para ler. Não pode ser uma coisa assim que você começa, não tem meio, logo tem um fim, o fim está no meio, né? O professor Marcos Cara aí pode ajudar você nesse sentido, eu também estou aqui. Quando a gente faz um texto em inglês, eu sei que a dificuldade de vocês é maior, que vocês têm mais problemas quanto a isso, mas galerinha, quanto mais vocês escreverem, mais vocês vão conseguir produzir, ok? Então é o seguinte, para agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder as páginas 78, 78 e 79. Não precisa fazer o right connection, tá? E vão fazer 80 e 81 e 82, tá? Eu vou pedir para vocês pararem agora o vídeo e fazerem essas páginas que eu pedi. 78, termina lá na 79, vão fazer a página 80, tá? Que é aquele espaço em amarelo lá, tem preencher as palavras. Depois 81 e 82. Pausa o vídeo, responde essas que eu volto já já com as respostas, ok? Gente, se você não pausar o vídeo e não responder, de nada adianta o seu esforço, tá? Responder aleatoriamente, responder aí pelo ar, não adianta, tá? Não adianta eu vir aqui e dar todas as respostas para vocês e vocês só copiarem as respostas. Assim vocês não aprendem, vocês não entendem o que vocês estão fazendo e provavelmente na hora da prova vocês vão rodar, ok? Então, gente, vamos lá. Reading connection, dream or reality. Gente, a gente está entrando aqui na revisão, tá? No review. Mas eu vou trazer para vocês, a aula que vem, uma revisão mais específica do que vai cair no provão e na prova, tá? Para que a gente possa ver. Basicamente vai ser comparativos e verbo to be no passado. Verbo to be não. Simple past, tá, gente? Comparativos e simple past. Essa é a base da prova de vocês e do provão também. Então vamos lá. Responda as questões sobre os conhecimentos prévios necessários para que o texto produza um efeito de sentido esperado. Por que os carros estão caracterizados com pernas de gafanhoto? Então, o texto ali nada mais é do que um cartoon, tá? É uma imagem. Por que os carros estão com pernas de gafanhoto? Pode ser em português as respostas de vocês, uma vez que as perguntas estão vindo em português, ok? Porque os gafanhotos são pragas que atacam e destroem o planeta. É uma crítica ao uso do milho para a produção do biocombustível nos Estados Unidos, retirando do mercado matérias-primas que seriam usadas nas produções de alimentos. Teacher, mas eu não escrevi isso, eu escrevi outra coisa. Você entendeu a ideia? É isso que vale, tá bom? O que são biofuels? Ok? São combustíveis renováveis produzidos a partir de produtos agrícolas, como milho e cana-de-açúcar, utilizados na produção do etanol e do biodiesel, ok? Vamos lá. Exercício C. O que os dizeres na espiga de milho significam? World Food Supply significa suplemento mundial de alimentos, ok? Por que os carros, insetos, estão comendo as espigas de milho? Porque é do milho que é feito combustível renovável. E é dele, então, que os carros, insetos, estão se alimentando, ok? O que podemos inferir com a combinação de todos esses elementos presentes no cartoon? Então, o que a gente pode, resumir desse cartoon?
A produção de milho não é suficiente para suprir a necessidade mundial de combustível e de alimentos. Ironicamente, tem sobrado menos matéria-prima para a produção de alimentos. Olha só, então o combustível do milho, ele não é o milho que se produz não é o suficiente para fazer alimento e para fazer combustível. Então o que está acontecendo? O preço do milho, a espiga de milho está aumentando porque está sendo mais usado para combustível. Então o milho em si está ficando em falta. Ok? Gente, aqui ele pede para você fazer um cartoon e a gente vai pular essa parte, tá? E nós vamos para o que mais interessa para vocês, que é saber os verbos do passado e do presente. Gente, vamos lá. A teacher vai colocar aqui no quadro as palavras uma a uma do que vocês têm que preencher, ok? The two Whitakers, ok? A Sailorman, então vai acompanhando minha leitura, que eu vou escrevendo as palavras que tem que preencher lá por ordem, tá? Porque ela não tem A, B, C, então vai pela ordem ali, ó. A Sailorman driving alone in the highway one day saw, ok? Que é o passado do verbo see, a hitcher and decide, que é o passado de decided, picking him up would be a good way to relieve his boredom. After he did, he immediately regretted, okay? Regretted, okay? Regretted it. The man was large and mechanical, and his question about the salesman business quickly make é irregular, tá? Então vai ficar made him nervous. Already he saw, tá? He saw another hickler and decided, okay? His best bet was to pick up this one up too, especially since this one was well dressed and very clean cut. As soon the second hicker got in the back seat, he pointed a gun at the two men in front of and demanded their valuables. The front of seat passenger swung é irregular, tá? Swing é irregular, vai ficar swung his arm back and smashed the robber in the head with elbow, knocking him unconsciously. Before the salesman can pass his could even say anything, the large man take the passes took, tá? Então presta atenção aí que tá aparecendo o verbo irregular e irregular. Com o verbo regular a gente só acrescenta ed, com o verbo irregular a gente tem que olhar na tabela, se você não decorou, e passar. And all the unconscious robber possessed and pushed him back out the car. As he turned to the salesman gun in hard, the salesman begged
begged him not to hurt him. He do whatever he large man wanted. Wanted. The large hicker said, que é passado do sei. Said, relax, buddy. I'm not going to rob you. It's my day off. Ok? Vamos lá. Word lab. Look the following description. With fairy tale stories do you associate each one, ok? Então aqui a gente vai colocar a descrição e qual que é a fairy tale, o conto de fadas que a gente pode associar. Glass slipper, Cinderela, muito bem. Long braid, uma trança bem longa. Rapunzel, ok? Rapunzel no inglês é com U. Okay? Peas, the princess and the pea. Bed, Sleep Beauty. Red cup, the little red ring wood. Brick, the three little pigs. Apple, Snow White. Magical lamp, Aladdin. Beans, Jack and Beanstalk. Describe the animals using human characteristics we associate with them. Então agora é para você descrever os humanos, os animais com características humanas, ok? The owl is wiser than the other animals. Animais com características humanas é fabule, ok? Ou fabule, você está trabalhando as fábulas. Fox, the fox is smart than wolf. Bee is more hard work than an ant. Dog is more loyal than a cat. Cat is lazier than a dog. Dolphin is more intelligent than a monkey. Ok? E aí a gente já usa um pouquinho dos comparatives. Página 82, para a gente terminar a nossa aula hoje. Match the picture with the topics. Então, você tem letra A, letra B, C, D, E. Qual que são os tópicos? Solar Energy. Letra B. Muito bem. Solar Energy. Letra D. Earth Day. Letra Air Pollution. Letra F. Energy Efficient. Letter A. Global Warming. Letter C. Greenhouse gas emission, letter E. Ok, galerinha? E aí, lembrem-se do projeto de vocês. Escolher 10 questões daqui, respondê-las, postá-las no postal e justificar por quê. Gente, amo vocês. Volto semana que vem com a nossa revisão para o provão e para a prova. Bye, bye!